Carlos acordou em um suor frio, acalmando-se imediatamente ao reconhecer o ambiente familiar de sua própria cama. Uma sensação de alívio o invadiu, era apenas um pesadelo. Momentos antes, ele estava se afogando em águas geladas que invadiam seu nariz, desciam por sua garganta e inundavam seus pulmões, impedindo-o de respirar. A costa era visível por breves segundos antes de desaparecer, enquanto ele era puxado para baixo das águas escuras e gélidas. Essa memória aterrorizante ainda assombrava seus pesadelos, tão vívidos e realistas que o deixavam encharcado de suor, com o coração acelerado. Agora, aos 30 anos, Carlos era atormentado por um medo profundo da água. Ele evitava piscinas, lagos, rios e mares. Gostava de relaxar na praia, tomar sol, fazer churrasco e se divertir com os amigos, mas mantinha a distância da água. Nem mesmo se aventurava nas águas rasas. Para ele, as águas tranquilas e escuras escondiam uma ameaça letal. Carlos observava os outros nadando e mergulhando com um aperto no coração. Ele mantinha seu medo em segredo, nunca o revelando a ninguém. Quando perguntavam por que não nadava, simplesmente respondia que não sabia. Mas isso era uma mentira. Carlos era um nadador habilidoso, tendo até ganho competições regionais. Seus troféus, medalhas e certificados eram exibidos com orgulho por sua mãe. Aos 12 anos, Carlos conquistou uma categoria esportiva antes de uma memorável viagem à praia com seus pais. Essa conquista o encheu de orgulho, ele se sentia heróico por ser o primeiro de seu grupo a alcançar tal feito. Carlos se deleitava com seu status de nadador e atleta distinto, ansioso para que todos reconhecessem sua expertise. Na praia, ele olhava com uma mistura de orgulho e leve desdém para seus colegas que ainda brincavam na parte rasa com boias. Uma noite, Carlos foi à praia com seu pai, enquanto sua mãe ficava no hotel cuidando de sua irmã mais nova, Esperança, que havia adoecido, provavelmente devido a uma intoxicação alimentar. A praia estava tranquila naquele dia, com uma brisa refrescante soprando. O mar parecia um pouco agitado e incomumente frio, sinalizando o fim de semanas de calor intenso. Carlos notou duas garotas locais no pier, com a pele bronzeada, pés descalços e cabelos esvoaçando ao vento. Uma delas, uma loira esbelta de olhos azuis penetrantes, particularmente cativou a atenção do garoto. Motivado a impressioná-las, Carlos decidiu fazer uma apresentação. Tirou a roupa, ficando apenas de sunga, e mergulhou nas ondas frias. Cuidado, seu pai advertiu, o mar está agitado. Não nade muito longe. Mas Carlos parecia não ouvir. Ele brincava nas ondas como um jovem golfinho, exibindo suas habilidades de mergulho. As garotas pararam sua conversa para observá-lo, o que emocionou Carlos. Ele nadou para mais longe da costa. Seu pai, confiante nas habilidades de natação e maturidade do filho, saiu para comprar milho cozido. De repente, quando estava bem distante da costa, sua perna sofreu uma cãibra dolorosa, da panturrilha até a coxa. Seu corpo, que antes obedecia a cada comando, tornou-se repentinamente incontrolável. Ele tentou remar com seus braços fortes, mas a parte inferior de seu corpo puxava para baixo. Com a costa muito distante, não havia ajuda à vista. Poucos visitantes estavam presentes na praia. As garotas no pier ignoravam o garoto que se esforçava para impressioná-las, concentrando sua atenção em algo distante. Carlos estava aterrorizado. Ele não conseguia mais nadar devido à dor aguda em sua perna, que fazia sua visão escurecer. Então, ele submergiu pela primeira vez. Todos os sons desapareceram, o grito das gaivotas, o riso distante, o barulho dos motores e uma scooter remota. Um zumbido constante preencheu seus ouvidos enquanto ele afundava mais fundo na escuridão avassaladora. Seus pulmões ansiavam por ar. Reunindo forças, ele conseguiu emergir brevemente, tomou um fôlego rápido, olhou para a costa aparentemente distante e submergiu novamente. Carlos emergiu várias vezes até que sua força se esgotou completamente. Sua perna latejava de dor e ele estava consumido pelo medo. Ele afundou até o fundo, percebendo que nunca mais veria o sol novamente. A escuridão era aterrorizante e ele ansiava pelo conforto da voz de sua mãe. Quando começou a sentir tontura pela falta de ar e seus ouvidos latejavam intensamente, sentiu alguém com mãos fortes, quentes e confiáveis puxando para cima, em direção à luz, às pessoas e ao sol. O garoto se agarrou firmemente ao seu salvador e começou a escalar suas costas molhadas. O homem o afastou firmemente, e Carlos submergiu de volta à água fria e perigosa.
O medo inundou o coração do garoto e ele alcançou seu salvador novamente. Não se debata, senão nós dois afundaremos, Carlos ouviu uma voz masculina tensa. Isso o acalmou, lembrando das histórias de seu treinador sobre o comportamento de pessoas se afogando, que frequentemente dificultavam seus próprios resgates. Foi difícil, mas o garoto parou de resistir, permitindo que o homem o puxasse em direção à costa. Mesmo em uma situação tão terrível, Carlos notou que seu salvador era um excelente nadador. O homem apoiava o peito do garoto com uma mão, enquanto a outra cortava a água com confiança e habilidade. A costa se aproximava. Finalmente, o garoto sentiu o chão sob seus pés e começou a chorar. Só depois de ter se apoiado nele, o homem o ajudou a sair da água. Para o garoto de 12 anos, o homem parecia velho, mas forte, bronzeado e musculoso. Foi só quando o garoto cresceu que percebeu que seu salvador tinha apenas cerca de 50 anos na época. Você está bem? O homem perguntou, examinando o garoto cuidadosamente. Nunca mais entre no mar com esse tempo, entendeu? Entendi, o garoto assentiu, pensando que após essa experiência, era improvável que ele entrasse na água novamente. Ele estudou o rosto do homem que o havia salvado de um destino terrível, olhos castanhos, sobrancelhas escuras e espessas, bigode grisalho e uma cicatriz fina que se estendia da testa até o lábio superior. A cicatriz, esbranquiçada contra sua pele bronzeada, era claramente visível. Preciso ir, disse o homem, obviamente com pressa. Cuide-se. Ele então saiu correndo pela praia. Carlos observou até que ele desapareceu atrás das fileiras de barracas do mercado. Do outro lado, seu pai se aproximava, retornando com cachorro-quente comprado em uma lanchonete mais distante da praia. Ele tinha visto o estranho puxando o corpo inerte de Carlos da água. O que aconteceu? Ele perguntou, agarrando os ombros de Carlos e estudando seu rosto. O medo era evidente nos olhos do homem, e ele estava à beira do pânico. Eu quase me afoguei, Carlos soluçou e se agarrou ao pai. O homem acariciou as costas e a cabeça do filho, murmurando palavras tranquilizadoras enquanto tentava acalmar seu filho histérico e descobrir o que havia acontecido. Eu fui para o fundo, então minha perna teve uma cãibra e eu comecei a me afogar. Pai, eu pensei que ia morrer. Pensei que nunca mais veria você de novo. Mas ele me salvou, ele me tirou da água. Para onde ele foi? Pai, eu nem tive chance de agradecer a ele. Ele correu para trás das barracas, o pai respondeu, examinando os arredores. Eu o vi de relance. Assim que Carlos recuperou os sentidos, ele e seu pai partiram para encontrar o estranho que havia dado ao garoto uma segunda chance de vida. Eles percorreram o mercado próximo, perguntando aos vendedores sobre o homem com a cicatriz. Todos deram de ombros, exceto uma mulher que vendia boias coloridas, que apontou para a vila. É para lá que ele foi, com uma garotinha nos ombros. Determinados, Carlos e seu pai se aventuraram até a vila. No entanto, ninguém lá sabia nada sobre o homem com a cicatriz. Pelo resto de suas férias, Carlos nunca mais nadou no mar. Ele aparecia na praia diariamente, esperando encontrar seu salvador, mas o mar agora o aterrorizava. Mesmo pisar na água até os tornozelos causava pânico, fazia seu coração apertar e sua respiração ficar ofegante. Após sua aprovação, Carlos começou a apreciar mais a vida. Ele começou a notar a beleza das flores do campo e os trinados agradáveis dos pássaros. Percebeu o quão vibrante e fascinante o mundo é. O pensamento de perder tudo isso devido à vaidade e ao desejo de impressionar garotas era aterrorizante. Ele ansiava por encontrar o homem que o havia salvado da água e oferecer um simples obrigado, mas o homem nunca mais apareceu na praia. A família voltou para a cidade e os preparativos para o ano letivo começaram. No entanto, em setembro, Carlos descobriu que não conseguia mais treinar na piscina. A água induzia pânico nele, ele não podia mais confiar nela e decidiu nunca mais entrar na piscina novamente. No início, o treinador o repreendeu, depois implorou e até suplicou. Ele não queria perder um de seus atletas mais promissores, mas foi em vão. Carlos não conseguia se fazer entrar na água. Mesmo a familiar piscina de sua infância agora parecia perigosa e aterrorizante. Ele até parou de tomar banhos de banheira, usando apenas chuveiros. Costumava gostar de relaxar em uma banheira cheia de espuma, achando o ar reconfortante e relaxante, mas agora isso despertava memórias desagradáveis e causava histeria.
Seus pais, quase o tendo perdido uma vez, tratavam Carlos com cuidado especial e não o pressionavam. Foi então que os pesadelos vívidos começaram. Ele podia ouvir sons, sentir as ondas frias do mar e até sentir o cheiro do mar neles. Repetidamente, ele se afogava, desesperava-se, entrava em pânico e acordava em um suor frio. Assombrado por pesadelos com água, o garoto escolheu não preocupar seus pais já ansiosos com seus medos. Anos depois, esse garoto, agora um homem maduro, vivia independentemente em seu próprio apartamento, tinha um emprego estável como economista em uma empresa de petróleo, e seu salário era considerado bom pelos padrões de sua cidade. No entanto, seus sonhos sobre incidentes com água ainda o atormentavam, menos frequentemente, mas ainda vívidos. E agora, após outro pesadelo, Carlos decidiu não voltar a dormir. Ele deveria acordar em meia hora de qualquer maneira. Ele se espreguiçou, levantou-se e foi para a cozinha. Seu gato, Tom, apareceu inesperadamente. Carlos o havia encontrado como um filhote miserável e molhado perto de uma loja na chuva. Incapaz de ignorar seus gritos desesperados, ele o levou para casa. O filhote, outrora frágil e maltrapilho, havia se transformado em um gato bonito e bem alimentado. Carlos fez café, preparou um sanduíche e aproveitou para fumar junto à janela aberta. Ele apreciava as vantagens da vida adulta, a liberdade de viver como queria. No entanto, aos 30 anos, seus pais estavam ansiosos por ter netos. Sua irmã Esperança já era casada. Carlos estava contente com sua vida, um bom emprego, seu próprio apartamento, sua namorada Mara e seu querido gato. Mas ele sabia que era hora de considerar se estabelecer, especialmente com as frequentes indiretas de Mara. Uma decisão parecia estar no horizonte. O celular vibrou suavemente, uma mensagem de Mara, leve e descontraída, desejando bom dia e lembrando Carlos de que eles iriam à festa de aniversário de sua amiga naquele dia. Carlos suspirou. Ele não gostava desses eventos. Mara sempre parecia artificial perto de seus amigos. Ela o abraçava constantemente, fingindo afeição excessiva, e ria alto e brincalhona. No entanto, eles eram um casal e ele tinha que respeitar os interesses e desejos dela. Se o evento era importante para Mara, Carlos o suportaria. À noite, Carlos e Mara saíram do restaurante onde o aniversário foi celebrado. Carlos expressou o desejo de sair mais cedo, sentindo-se desconfortável com os sorrisos insinceros e estranhos. Ele estava nitidamente entediado, sem saber como se ocupar. Mara franziu a testa, insatisfeita, e flertou abertamente com outros homens. Surpreendentemente, eles não sentiram ciúmes. Agora, eles estavam caminhando ao longo do calçadão. Mara resmungava, insatisfeita por terem saído tão cedo, enquanto Carlos, ignorando suas reclamações, admirava a vista. Era quase abril e o crepúsculo estava chegando. O ar estava limpo e fresco. Raros blocos de gelo finos e frágeis flutuavam ao longo do rio. Outras pessoas no calçadão também admiravam o rio e apreciavam a bela noite de primavera. E ainda assim, me sinto desconfortável por você na frente das pessoas, Mara continuou. Ela parecia alheia à beleza ao redor. Você ficou sentado como um eremita, nem tentou socializar. É tão difícil assim agir normalmente? Isso não é minha praia, Carlos suspirou. Como poderia explicar a Mara que a insinceridade dos sorrisos de seus amigos e suas risadas forçadas o deixavam para baixo? Suas discussões sobre os últimos modelos de telefone e debates sobre qual carro era mais legal eram apenas irritantes. Era como se não houvesse outros tópicos de conversa. Olhe para a noite, Carlos sorriu, gesticulando em direção ao calçadão. Se tivéssemos ficado lá, teríamos perdido esse pôr do sol maravilhoso. Você está mudando de assunto de novo, Mara franziu a testa. Você sempre faz isso. A noite é apenas uma noite, bastante desagradável e fria. Estou começando a sentir frio. Vamos chamar um táxi. Sua ideia de dar uma caminhada foi tola. Tudo bem, vamos pegar um táxi, Carlos concordou facilmente. Que tal irmos para sua casa? A voz de Mara suavizou visivelmente e um sorriso surgiu em seu rosto. Carlos sabia que sua namorada estava ansiosamente esperando por uma proposta de casamento, ou pelo menos um convite para morar juntos. Ele entendia perfeitamente suas expectativas, mas ainda não estava pronto para compartilhar seu apartamento de solteiro com ela.
namorar e passar tempo juntos eram suficientes para ele. Às vezes, ele se sentia culpado por fazê-la esperar, especialmente depois de namorar por tanto tempo. Parecia que eles deveriam estar se preparando para um casamento. Mara frequentemente dava indiretas, deixando claro que estava pronta. Apesar disso, Carlos continuava a adiar. Ele estava tentando descobrir se não queria se casar de jeito nenhum ou se Mara simplesmente não era a pessoa certa para ele. Ultimamente, ele estava tendendo para a segunda opção. Intrigava-o como não havia notado suas diferenças antes. As constantes discussões sobre coisas pequenas estavam se tornando uma rotina. Nos estágios iniciais de seu relacionamento, esses problemas eram inexistentes. Mara o apoiava em tudo e parecia que eles tinham visões semelhantes sobre a vida. Mas agora ela o decepcionava cada vez mais. Carlos não estava ansioso para terminar o relacionamento, pois havia muitos aspectos bons nele. Ele esperava que isso fosse apenas uma fase difícil, uma crise que passaria e tudo voltaria ao normal. Sim, vamos para minha casa, Carlos sorriu gentilmente. Mara se animou e entrelaçou seu braço com o dele, enquanto Carlos envolveu sua cintura com o braço. De repente, Carlos notou algo incomum na ponte. Embora houvesse poucas pessoas devido ao frio, uma mulher de casaco tentando controlar uma garotinha travessa chamou sua atenção. A criança continuava tentando alcançar através do corrimão da ponte. Carlos sentiu uma tragédia iminente. Mara estava falando, mas Carlos estava muito focado na situação que se desenrolava na ponte para ouvir. Por que a mulher simplesmente não pegava sua filha e se afastava da borda? Ela não via o perigo? A menina era pequena e poderia facilmente passar pelas barras. Então, o impensável aconteceu. A menina escapou do aperto da mulher, foi impulsionada em direção ao corrimão. As barras largas não a impediram e ela caiu na água como uma bola brilhante. Carlos assistiu horrorizado, o momento parecendo acontecer em câmera lenta. A menina caiu na água gelada e o ar foi perfurado por um grito aterrorizado e desesperado da mulher. O que há de errado com ela? Mara perguntou, não tendo notado o que havia acontecido. A criança caiu na água, Carlos respondeu. Ele já estava correndo em direção à cerca que separava a calçada da margem, tirando seu chapéu e jaqueta ao longo do caminho. Espectadores se reuniram na ponte, alguns chamando por socorristas ou uma ambulância. Carlos sabia que tinha que agir rápido. Não havia mais ninguém para ajudá-la, exceto ele. O que você está fazendo? Mara tentou agarrar a manga de seu suéter. Você não pode nadar. Pare. Se você fizer isso, nunca mais me verá de novo, Mara gritou em desespero, esperando dissuadi-lo. Mas Carlos chutou seus sapatos e entrou na água. O frio invadiu seu corpo, gelando, enrijecendo, aterrorizando, mas ele respirou fundo e mergulhou mais fundo na água gelada, agora até o peito. O medo ressurgiu quando memórias de sua infância passaram diante de seus olhos, o momento em que o Carlos de 12 anos quase se afogou. O pânico ameaçou dominá-lo, mas ele o suprimiu forçosamente. Não havia tempo para medo agora. Carlos esperava que o rio fosse raso, mas apenas a alguns metros da margem, o rio ficou muito profundo. Reunindo sua coragem, ele nadou, sentindo-se como um golfinho novamente. Seu corpo respondeu bem e a água não parecia mais perigosa ou misteriosa. Ele se perguntou por que havia evitado nadar por tanto tempo. Blocos de gelo obstruíam seu caminho, atrasando-o. Eles eram frios, frágeis e espinhosos. Pensar em quão aterrorizada a menina deveria estar deu a Carlos a força para continuar. As pessoas corriam ao longo da margem, gritando direções e encorajamento, mas ninguém mais ousava entrar na água em tais condições. Apenas um nadador profissional poderia lidar com isso. A distância entre Carlos e a garotinha estava diminuindo rapidamente, mesmo que sua força estivesse diminuindo, seus membros entorpecendo pelo frio e seu rosto estranhamente quente. Ele não podia entreter o pensamento de falhar. Logo ele estava perto o suficiente para alcançar o gorro vermelho da menina com seu grande pompom. Ele esticou o braço, agarrando seu ombro. Ele esperava que ela se agarrasse a ele, mas ela parecia mole e sem vida. O medo surgiu dentro dele, será que ele chegou tarde demais? Com uma mão segurando a criança e a outra remando em direção à margem, Carlos se moveu em direção à multidão na beira da água. Ele sentiu a leve subida e descida da respiração da menina e exalou aliviado. Parecia que ela tinha apenas desmaiado.
A margem agora estava próxima, quase ao alcance. Logo ele tocaria o fundo e seria mais fácil, muito mais fácil. Ele notou que a multidão na margem estava ficando cada vez mais barulhenta, apontando para algo à direita e então, de repente, seus ouvidos uniram e pontos brilhantes dançaram diante de seus olhos, aumentando em número até que a escuridão e o silêncio o dominaram. Carlos abriu os olhos para uma brancura cegante. Ele olhou ao redor, absorvendo os dispositivos desconhecidos, luzes piscando e o zumbido das máquinas. Fios estavam conectados à sua cabeça. Confuso, ele se sentou, apenas para ser dominado por tontura e náusea. Ele rapidamente se deitou de volta, sentindo-se um pouco melhor. Ele percebeu que estava em um hospital. Sua última memória era de uma margem e uma menina desfalecendo em seus braços. A preocupação com a menina o dominou. Ela tinha sido resgatada? Mas não havia ninguém para perguntar. Ele estava sozinho. Logo uma enfermeira entrou no quarto. Ela se aproximou dele, aparentemente com a intenção de trocar o soro. O que aconteceu? Carlos perguntou. Era aquela sua voz, tão fraca e trêmula. Você está acordado, a enfermeira sorriu amplamente. Isso é maravilhoso. Vou chamar o médico imediatamente. Espere, Carlos disse, segurando-a pelo jaleco. Você sabe o que aconteceu com a menina? Ela estava se afogando e eu tentei salvá-la. Ela está bem, o sorriso da enfermeira cresceu ainda mais, mais acolhedor. A garotinha não se machucou. E você? Você é um verdadeiro herói. A mulher deixou o quarto. Carlos estava sozinho novamente, agora sorrindo. Suas ações não tinham sido em vão. A criança estava segura. Ele podia respirar novamente. Mas ele tinha uma nova pergunta: o que tinha acontecido com ele? A margem estava perto. Por que ele estava neste estado? Carlos não conseguia se lembrar. Alguns minutos depois, o médico, um homem alto com olhos cansados e óculos, entrou no quarto. Ele apertou a mão de Carlos, chamando-o de herói. Ele então pegou uma lanterna do bolso e cuidadosamente a brilhou nos olhos de Carlos depois de levantar as pálpebras do paciente. O inchaço está diminuindo. Isso é bom, o médico resumiu. E você, jovem, é um verdadeiro herói. Você até apareceu nas notícias. Há vídeos na internet, sites de notícias estão todos escrevendo sobre você. Precisamos informar a imprensa que você recuperou a consciência. Eles vão querer entrevistá-lo, mas isso é para depois, quando você estiver mais forte. Carlos estremeceu. Ele não gostava de toda essa atenção. Você é nadador, não é? O médico perguntou. Você pulou na água gelada sem pensar duas vezes. A corrente era tão forte. Eu costumava nadar há muito tempo, quando criança, Carlos respondeu. Se não fosse por você, aquela menina não teria chance. Mas não se preocupe, ela foi levada para o hospital infantil para um check-up. Ela não tem ferimentos. Você foi menos afortunado. Mas ela fez 2 anos naquele dia. E quanto a mim? O homem perguntou. Você teve azar. Um tronco pesado carregado pela corrente atingiu você perto da margem, apesar das tentativas das pessoas de avisá-lo. Acertou você. O golpe atingiu sua cabeça, mas felizmente você estava perto da margem e você e a menina foram puxados para a costa. A ambulância já estava a caminho devido à chamada de emergência, então a ajuda chegou rapidamente. Um grande hematoma se formou em seu cérebro devido ao golpe. Uma cirurgia urgente, extensa e perigosa foi necessária. O resultado desta intervenção era imprevisível, mas sem a cirurgia você não teria sobrevivido. Não havia previsões, admitiu o médico. Mas há justiça no mundo. Você acordou. Todo o hospital está comemorando. Todos estavam muito preocupados com você. Tudo ficará bem agora. No entanto, o médico foi prematuro em sua garantia. Carlos não melhorou. Ele sentia tontura com o menor movimento. Ele não foi transferido da UTI para uma enfermaria regular devido à sua fraqueza e instabilidade. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas houve pouca melhora. Carlos não podia deixar sua cama, frequentemente sentia náuseas e sofria frequentemente de dores de cabeça.
Ele passava a maior parte do tempo em um estado semiconsciente. Ele era atormentado por pesadelos recorrentes sobre afogamento e os novos onde ele não conseguia salvar uma menina. Ela continuava escapando de seu alcance e afundando até o fundo enquanto ele assistia impotente. Era aterrorizante. O médico permitiu que a família e amigos de Carlos o visitassem, mas garantiu que suas visitas fossem breves. Carlos estava muito frágil e qualquer excitação desnecessária poderia prejudicá-lo. Os pais de Carlos foram os primeiros a entrar na enfermaria. Ele ficou encantado em vê-los. Sua mãe parecia chorosa e preocupada, enquanto seu pai mantinha a compostura, mas seus olhos traíam sua ansiedade. "Estamos orgulhosos de você", seu pai disse, sentando-se na beira da cama. "Por que você se colocou em risco assim?", sua mãe soluçou, abraçando seu filho. "Você poderia ter morrido, especialmente porque você não nadava há tanto tempo. É aterrorizante pensar no que poderia ter acontecido." "Eu não tinha outra escolha", Carlos admitiu. Sim, ele estava em estado crítico agora, mas ele e a menina que ele salvou estavam vivos. Era isso que importava. Seus amigos também o visitaram. Eles mostraram a Carlos clipes da internet sobre ele, levantaram seu ânimo e o atualizaram sobre as notícias. No entanto, Mara nunca o visitou no hospital. Carlos não sentia falta dela, mas estava curioso. Uma manhã, o médico entrou na unidade de terapia intensiva com um sorriso radiante. "Os últimos resultados dos exames são promissores", ele informou Carlos. "O novo tratamento está produzindo resultados notáveis. Estamos fazendo progresso." Carlos sorriu em resposta. Ele tinha se sentido melhor e até conseguia se sentar por um tempo. Sua recuperação estava progredindo lentamente, mas de forma constante. Ele se sentia melhor a cada dia que passava, sua força e energia retornando. A melhora era inegável. Eventualmente, ele foi autorizado a ficar de pé com a ajuda do médico. Carlos caminhou até a janela e voltou. Ele notou que a primavera estava em pleno florescimento. Ele desejava poder sair, respirar o ar fresco e passear pela praça do hospital. Alguns dias depois, Carlos foi transferido para uma enfermaria geral. Seu ambiente imediatamente se tornou mais confortável, mais simples e amigável. Ele tinha pessoas com quem conversar e se sentia mais forte e saudável a cada dia. No primeiro dia em que as visitas sem permissão especial foram permitidas, ela veio. "Desça as escadas. Há uma mulher esperando por você", disse a enfermeira que entrou no quarto. Carlos desceu lentamente as escadas, aproveitando sua liberdade reconquistada. Ele esperava encontrar Mara no saguão. Ele havia perguntado a amigos e familiares por que ela não o havia visitado, mas todos evitaram a pergunta. Carlos concluiu que ela provavelmente estava com muito medo de ver um ente querido na terapia intensiva, dada sua sensibilidade e natureza emocional. Agora que ele estava na enfermaria geral, ele acreditava que ela viria vê-lo. No entanto, o saguão estava vazio, exceto por uma única mulher. Não era Mara. Esta mulher era esbelta, alta, com olhos grandes que transmitiam força e fragilidade. Seu longo cabelo castanho caía em ondas até os ombros, capturando a luz do sol belamente. Carlos se viu admirando a estranha, seus traços faciais precisos e movimentos graciosos lembrando as bailarinas nas pinturas de Degas, apesar dela estar meramente sentada em uma cadeira sem intenção de dançar. Ao notar Carlos, a mulher se levantou e correu em sua direção. Não havia dúvida de que ela tinha vindo para vê-lo. "Boa tarde", Carlos sorriu. "Nós nos conhecemos antes?" "Como dizer", começou a mulher, visivelmente embaraçada. "Eu sei muito sobre você, Carlos, mas você ainda não me conheceu. Permita-me me apresentar. Meu nome é Glória." "Prazer em conhecê-la, Glória", respondeu Carlos, observando atentamente a mulher. Sua voz, movimentos e comportamento pareciam encantadores, cativantes e estranhamente familiares. Era uma sensação estranha, mas agradável. Você salvou minha filha." "E a mim também", disse ela subitamente. De repente, tudo fez sentido. Esta era a mãe da menina que ele havia salvado. Carlos achou difícil desviar o olhar de seus grandes olhos azuis, que contrastavam lindamente com sua pele cor de café com leite. A percepção de que esta bela mulher tinha uma filha e provavelmente um marido foi decepcionante e quase dolorosa.
Então a menina na ponte era sua filha, ele perguntou. Sim, Glória confirmou, assentindo. Aquela era Sofia. Ela fez birra bem ali na ponte. Eu não consegui segurá-la. Ela se soltou do meu aperto, escorregou e caiu. Tomando um fôlego profundo, Glória reviveu os momentos horríveis que poderiam ter alterado sua vida para sempre. Carlos instintivamente colocou seu braço ao redor dos ombros dela, oferecendo conforto e apoio em seu momento de necessidade. Por que você está tão preocupada? Está tudo no passado agora. Sua filha está bem agora? Ela está bem, Glória assentiu. E é tudo graças a você. Onde ela está agora? Ela está no hospital. O quê? Em qual hospital? Carlos ficou angustiado. O homem havia passado mais de um mês no hospital e, embora ainda estivesse se recuperando de seu grave trauma, tinha sido informado de que a menina estava praticamente ilesa. Então por que ela estava no hospital pelo segundo mês? A verdade ainda estava sendo escondida dele para evitar preocupação? Não, Sofia não está no hospital por causa daquele incidente, Glória rapidamente o tranquilizou, notando a agitação de Carlos. Ou melhor, não diretamente por causa disso. Não foi a água que a machucou. Não entendo, o homem admitiu. Vou explicar agora. Nossa história não é simples, Glória começou. Sofia, de 6 anos, era uma criança incomum. Ela nasceu saudável e forte. No primeiro ano, ela se desenvolveu como qualquer outra criança. Mas então os parentes começaram a notar peculiaridades na pequena. Ela não mostrava interesse em pessoas, fixava-se nos mesmos objetos e ações, e se assustava com sons agudos. Ela preferia silêncio e solidão. Enquanto seus colegas estavam ativamente explorando o mundo, Sofia ficava sentada na caixa de areia, enchendo e esvaziando um balde de areia repetidamente. As crises de Sofia começaram há cerca de 1 ano e meio. Qualquer coisa pequena poderia desencadeá-las. Era imprevisível. De repente, Sofia perderia o controle, gritando freneticamente e se levantando como se estivesse aterrorizada. Finalmente, levei-a a um neurologista. O médico experiente nos encaminhou para um centro médico especializado. Lá, Sofia foi diagnosticada com uma condição incurável. O médico advertiu que Sofia nunca levaria uma vida típica e, sem reabilitação rigorosa, ela poderia parar de responder ao mundo completamente. Tive dificuldade em aceitar o diagnóstico. Eu chorava à noite, esperando por um erro. Mas o comportamento de Sofia continuou piorando. Eu sabia que tinha que me recompor e me concentrar no tratamento de minha filha. Meus pais têm sido muito solidários, especialmente meu pai, Glória admitiu. Ele assume tanto. Ele leva Sofia regularmente para nadar com golfinhos. Ele diz que isso ajuda. Ele também a leva ao hipódromo. Eles passam muito tempo juntos. Ele definitivamente não teria permitido aquela birra na ponte. Naquela noite, levei minha filha para uma caminhada ao longo do calçadão antes de dormir. Tais caminhadas sempre a ajudavam a dormir melhor. Tudo estava calmo e nada indicava qualquer problema iminente. Graças à reabilitação regular, a menina estava mais serena, com as crises se tornando cada vez mais raras. Mas então, de repente, um cachorro latiu alto, um cachorro grande e branco, claramente amigável, sendo passeado com uma coleira por um transeunte. O cachorro certamente não tinha más intenções, apenas abanando o rabo entusiasticamente para cumprimentá-los. Mas seu latido repentino e alto assustou a menina. Sofia estremeceu, sua complexão empalideceu e seu rosto se contorceu. Eu sabia o que estava por vir. Corri para minha filha, segurando-a apertado. A calma do calçadão foi quebrada pelo grito penetrante de Sofia. Ela se debatia em meus braços, lágrimas escorrendo de seus olhos firmemente fechados. Tentei contê-la, mas Sofia não era mais uma criança de 2 anos. Ela estava crescendo, ficando mais forte, e durante esses episódios, sua força parecia dobrar ou até triplicar. Eu, sendo frágil, não conseguia conter minha filha, que se soltou e correu em direção às grades da ponte. E o que aconteceu depois? Tudo o que pude fazer foi assistir enquanto minha filha caía do calçadão para as águas escuras e frias abaixo. Eu teria pulado atrás dela, Glória começou a explicar. Eu estava quase pronta.
Corri para a cerca, mas alguém me segurou. Eu assisti ela sendo levada pela corrente, e eu estava impotente. Eu nem sei nadar. Meu pai tentou me ensinar muitas vezes, mas nunca deu certo. Glória gritou, implorando para que alguém salvasse sua filha, chamando por Sofia e, por algum motivo, por seu pai. Parecia que ninguém no mundo poderia ajudá-las, mas seu pai, que certamente teria consertado tudo e salvado todos como sempre, não estava lá. Ele e sua mãe estavam a caminho do outro lado do país para visitar parentes, e Glória, deixada sozinha, estava lutando para lidar com a situação. Ela se culpava por Sofia estar na água fria. Era sua negligência como mãe. Glória então decidiu pular na água. Ninguém a seguraria. Como ela poderia viver sem sua filha e com esse pesado fardo de culpa em sua alma? E então ela viu um homem na margem, tirando suas roupas enquanto corria em direção ao rio gelado. Sofia estava relativamente perto deste homem. Havia esperança, uma chance real de uma resolução segura. Eu estava mentalmente julgando você, então torcendo por você, Glória continuou. Você era minha única esperança. Eu estava tão grata pela sua coragem, pelo seu desprezo pela sua própria segurança. Enquanto outros apenas assistiam, você correu para me ajudar. E então, esse tronco na margem. Eu entrei na água com outros homens para tirar você da água depois que você bateu naquele tronco infeliz. Felizmente, naquele momento, os paramédicos chegaram. Eles rapidamente examinaram você, o colocaram em uma maca, cobriram você com um cobertor térmico e o levaram para o hospital. Sofia e eu fomos levadas para o hospital infantil. Passamos alguns dias lá enquanto ela passava por exames. Felizmente, tudo se mostrou normal e nos deixaram ir. Foi então que fiquei sabendo sobre sua condição. Não foi difícil descobrir. Era uma história de alto perfil. Você estava gravemente doente após a cirurgia. Havia uma chance significativa de você poder ficar incapacitado. Sério, Carlos ficou surpreso. Eles não me contaram isso. Acredito que seus pais pediram que não lhe contassem, Glória respondeu com um sorriso. Eu os conheci bastante bem durante esse tempo. Eles são pessoas maravilhosas. Eles mencionaram que você quase se afogou quando criança. Desde então, você nunca mais colocou nenhum pé na água. E ainda assim, aqui estava você, correndo para salvar uma criança. Foi uma reação automática, Carlos disse, sorrindo de volta. Nem posso começar a lhe dizer o quão aliviado estou que a menina está bem. Mas você mencionou que ela estava no hospital. Sofia é uma criança especial, Glória suspirou tristemente. Tentamos protegê-la do estresse e preocupações desnecessárias. Não é bom para ela, e o incidente certamente não foi útil. É por isso que ela teve que ser hospitalizada tão inesperadamente. Mas ela está muito melhor agora, muito melhor. Isso é bom, Carlos sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Eu nem sei como lhe agradecer, Glória admitiu. Você salvou a vida da minha filha, e a minha também. Sinto que qualquer coisa que eu faça não será o suficiente. Oh, não, protestou Carlos. Foi um ato natural. Eu apenas aconteci de estar no lugar certo na hora certa. Ainda assim, me sinto culpada pela sua condição. Você precisa de alguma coisa? Medicação, um check-up, qualquer coisa. Falei com meu pai e ele, junto com minha mãe, estará na cidade em breve. Estamos todos dispostos a ajudá-lo de qualquer maneira que pudermos. Estou envergonhado com tudo isso, Carlos confessou. Você deve usar o dinheiro para o tratamento de sua filha. Você deve estar passando por um momento difícil. Carlos sentiu como se o incidente no calçadão não tivesse sido um acidente. Ele havia passado sua vida se sentindo culpado por não agradecer seu Salvador. Agora, tendo salvado uma criança ele mesmo, sentiu um senso de encerramento. Para aliviar a culpa de Glória, ele compartilhou sua história com ela. Aconteceu que ela já sabia disso através de seus pais. Parecia que eles estavam se comunicando com ela frequentemente. Onde está o pai da menina? Carlos ousou perguntar. Isso o incomodava há um tempo. Glória frequentemente falava sobre seu próprio pai, mas ela nunca mencionava seu marido. Que tipo de pai ele é? Glória perguntou com um sorriso amargo. Sofia é apenas minha.
Eu estava uma vez à beira-mar com meus amigos durante meus tempos de estudante. Nós aproveitamos o sol, a praia e as risadas. Eu tive um breve romance de resort com um colega estudante. Não trocamos contatos porque não planejávamos continuar, e nossos sentimentos se dissiparam no final das férias. De volta para casa, percebi que estava esperando um filho e não pude suportar desistir dele. Foi assim que Sofia entrou na minha vida. Sim, eu sou tão tola, Glória sorriu. Mas não me arrependo de nada. Mesmo depois de saber sobre o diagnóstico da minha filha, não me arrependi nenhuma vez. Meus pais são uma grande ajuda. Eles amam Sofia. Para mim, ela é o significado da vida. A notícia de que Glória não era casada inesperadamente agradou Carlos. Ele imediatamente se sentiu mais confiante. Estranhamente, ele se viu querendo ver Glória novamente, conversar com ela. Sua presença o enchia de alegria e energia. O horário de visitas acabou, a enfermeira severa anunciou. "Posso vir de novo?" Glória perguntou. "Estarei esperando por você", Carlos sorriu, dando um aperto suave na palma da mão dela. Ele não conseguia parar de pensar em sua cativante visitante. Seu belo rosto, delicado mas forte, ressurgia em sua mente. Criar uma criança desafiadora sozinha não era uma tarefa pequena. Ele se viu querendo agradar, proteger e defender Glória. Estranhamente, Mara nunca havia invocado tais sentimentos em Carlos, mesmo no início de seu relacionamento. Mara. Ela ainda não havia aparecido no hospital e não atendia o telefone. Amigos e parentes permaneciam em silêncio, não revelando nada. Carlos começou a se preocupar. Poderia ser que eles estivessem escondendo algo? Algo havia acontecido com Mara? Nada aconteceu com ela, Kevin zombou, quando o amigo e colega de Carlos parou depois do trabalho. Tudo bem, vou te contar. Estávamos tentando manter você fora disso para evitar chateá-lo, mas posso ver que você não saber está causando ainda mais estresse. Finalmente alguém entende, Carlos disse. Sua Mara é uma traidora, concluiu Kevin. E, para constar, eu nunca gostei particularmente dela. Ela é materialista e insincera. Bem, tenha cuidado, Carlos ficou descontente em ouvir essas palavras sobre sua namorada. Tanto faz, Kevin deu de ombros. Afinal, ela te deixou, te traiu quando soube que você poderia ficar incapacitado. Não entendo. Você não sabia, mas os médicos deram um prognóstico sombrio após a cirurgia. Eu não entendi todos os detalhes, mas o ponto principal era que você poderia acabar em uma cadeira de rodas, com a parte inferior do corpo e um braço falhando. Carlos exalou. Ele estava quase feliz por não ter sabido sobre o perigo iminente. Isso poupou da ansiedade e preocupação. E Mara, assim que ouviu sobre isso, foi embora imediatamente. Ela disse que não estava preparada para cuidar de uma pessoa com deficiência. É isso. Bem, não podemos culpá-la por isso, Carlos balançou a cabeça. Essa notícia lhe causou dor? Talvez não. Era difícil esperar algo diferente de Mara. Na verdade, ele sentiu um senso de alívio. Mara não estaria mais em sua vida. Isso era uma coisa boa. Seu relacionamento tinha sido um fardo para Carlos e ele estava cansado de se sentir perpetuamente culpado diante dela. Ela já está vendo outra pessoa, a voz de Kevin estava tingida de ressentimento por seu amigo. Ela está saindo para festas, sempre ostentando seus momentos divertidos nas redes sociais. Deixe-a ser. Estou genuinamente feliz por ela, Carlos respondeu com um sorriso. Então você nem está chateado? Chateado. Eu estava enfrentando uma potencial paralisia, mas agora estou endiando, até mesmo correndo. Como eu poderia estar chateado? Você tem razão, Kevin disse, sorrindo amplamente. Assim que você receber alta, vamos pescar, e desta vez você não vai recusar. Você nada melhor que nós até o outro lado. Eu sei que você pode nadar. A internet está cheia de vídeos disso, de diferentes ângulos. A cidade inteira viu. Glória visitou novamente. Desta vez, Carlos aguardava ansiosamente sua chegada. Avistando sua silhueta familiar no saguão, ele não pôde conter um sorriso alegre. Eles passearam pelo jardim do hospital, conversando. Os pais de Glória já estavam a caminho.
Ela estava esperando, sentia muita falta deles e estava exausta por tanto tempo sozinha. Como está sua filha? Carlos perguntou. Agora ele estava muito interessado no destino de Sofia. Ele queria que tudo estivesse bem para esta menina, que uma longa vida feliz aguardasse. Ela está melhorando. Ela terá alta em breve. Bem, isso é bom de ouvir. Eu devo receber alta em uma semana, no máximo, de acordo com o médico. Estou cansado de ficar confinado dentro dessas 4 paredes. Talvez, eu poderia ter seu número de telefone? Carlos perguntou hesitante. Claro, Glória disse, claramente satisfeita. Ela deu a Carlos seu número. Eu definitivamente ligarei, ele prometeu. Carlos sentiu um certo calor vindo de Glória, uma sensação de que ela também poderia gostar dele. Isso o encheu de uma sensação leve, ensolarada e calorosa. A doença de Sofia não o assustava. Ele se sentia bem com Glória e estava claro que Carlos sentia que estava pronto para mover montanhas por Glória. Finalmente, ele recebeu alta do hospital. Seu médico, enquanto entregava os papéis de alta, confessou surpresa com a recuperação. Apenas um mês atrás, ele tinha pouca esperança de um resultado tão positivo. Você está totalmente recuperado e saudável, o médico disse com admiração. Milagres ocorrem em nossa linha de trabalho, mas seu caso é verdadeiramente extraordinário. Os ferimentos eram tão graves e agora é como se nada tivesse acontecido. Deve haver alguma justiça superior em jogo aqui. Você salvou uma criança. Obrigado por tudo que você fez por mim, Carlos respondeu agradecido. Ele testemunhou e apreciou os esforços do médico e da equipe. Voltar para casa após uma longa ausência parecia verdadeira felicidade. Tom, seu gato, se alegrou com seu retorno, enrolando-se em seu colo. Amigos haviam se revezado para cuidar de Tom durante a ausência de Carlos. Carlos saboreou um banho quente, pediu uma pizza e começou a assistir um filme. Hoje marcava o último dia de sua licença médica. Amanhã ele voltaria ao trabalho e retomaria sua vida regular, compensando o tempo perdido. E à noite, ele finalmente levaria Glória para um encontro adequado. Eles planejavam passear pelo centro da cidade antes de ir ao cinema. Depois do filme, Carlos pretendia levar Glória a um restaurante. Era um encontro clássico, embora pouco original, mas o local não importava. O que importava era estar com Glória, não na praça do hospital, mas em liberdade, não como um paciente na enfermaria, mas como o quê? Sua outra metade? Seu amado. Carlos sorriu com o pensamento. Glória chegou ao encontro inesperadamente não sozinha. Ela estava segurando firmemente a mão de Sofia. Não tinha com quem deixá-la, ela deu de ombros culpada. Meus pais ainda não retornaram e a vizinha, aquela que geralmente cuida dela, de repente ficou doente. Nem tive oportunidade de te avisar. Carlos olhou para a garotinha que ele havia resgatado uma vez. Sofia tinha olhos grandes e era bonita como sua mãe. 2 tranças loiras saíam debaixo de um gorro de tricô fino. Sofia também olhava para Carlos com interesse. Era duvidoso que ela se lembrasse dele. No entanto, Sofia de repente sorriu para Carlos, de forma ampla e sincera. Uau, Glória se maravilhou. Ela geralmente tem medo de estranhos. Eu até estava preocupada que ela tivesse uma crise. Como que para contradizer sua mãe, Sofia de repente estendeu sua mão para Carlos. Ele sorriu e apertou-a gentilmente. Parece que vamos ser amigos. Bem, dada esta mudança de planos, que tal irmos à sorveteria? Eu irei a qualquer lugar com você, Glória respondeu, corando levemente. Carlos se iluminou com suas palavras. Carlos, Glória e a pequena Sofia desfrutaram de um agradável passeio pelas ruas da cidade, Sofia caminhando de mãos dadas com os adultos e ocasionalmente montando no pescoço de Carlos, completando sua imagem de família perfeita. Embora Sofia raramente falasse, Carlos intuitivamente entendia suas necessidades. Por exemplo, quando ela ficou tensa à vista de um pônei carregando crianças, ele os guiou por uma rua estreita para evitá-lo. Ela está tão calma e alegre com você, Glória notou, para o deleite de Carlos. Logo eles chegaram a um maravilhoso parquinho completo com escorregadores, balanços, equipamentos esportivos, casinhas de fadas e até um labirinto sinuoso. Apesar da tentadora variedade de diversões, Sofia se agarrou firmemente à mão de Carlos, demonstrando pouco interesse.
Carlos colocou Sofia em um balanço com uma cadeira confortável e gentilmente a empurrou, e Sofia eventualmente começou a se mover com o ritmo do balanço, claramente gostando. Isso permitiu a Carlos um momento para conversar em particular com Glória, um momento que ele estava ansiosamente antecipando. Eles se sentaram em um banco de mãos dadas, observando Sofia. Desculpe por isso, a mulher disse, seu olhar se desviando para sua filha. Eu realmente queria passar esta noite apenas com você. Está tudo bem, Carlos respondeu. Ansiava por vê-la fora das paredes do hospital. Este passeio é maravilhoso. Sim, é uma bela noite. Sabe, Glória, Carlos disse, aproveitando a chance de ser sincero, acho que não posso viver sem você. Penso em você o tempo todo. Isso nunca aconteceu comigo antes. Glória sorriu, seus olhos brilhando com alegria silenciosa. Era claro que ela estava satisfeita com as palavras de Carlos. Eu também, ela disse, olhando diretamente em seus olhos. Sinto mesmo. Com você, me sinto calma, bem e tão alegre. Não sei como descrever. Isso é ótimo, Carlos envolveu levemente seu braço ao redor dos ombros de Glória, mas a sombra de tristeza que escureceu seu belo rosto o desconcertou. Eu não tenho o direito a tudo isso. O que você quer dizer? Carlos perguntou confuso. Glória havia ficado tensa, o que o perturbou. Ele ansiava por sua interação descontraída habitual. Não tenho o direito de arruinar sua vida. Sofia, ela nunca será como as outras. Nem pense assim. Eu amo você, e vamos superar isso juntos. Por favor, não deixe que tais pensamentos a incomodem mais, Carlos confessou, suas palavras fluindo facilmente. Ele desejava que Glória sorrisse, talvez até o abraçasse e parasse de se preocupar com o que poderia potencialmente arruinar sua vida. Não era nada disso. No entanto, Glória apenas balançou a cabeça. Várias semanas se passaram. Carlos voltou ao trabalho. Seus colegas o saudaram como um herói. Em primeiro lugar, era devido à história sensacional de resgatar uma menina, e em segundo, Carlos tinha muitos casos para lidar que apenas ele poderia gerenciar. Você salvou a criança, agora nos salve, o chefe brincou, entregando a Carlos uma pilha de documentos para processar e preparar. E se prepare, estamos movendo você para o departamento de planejamento. Você vai liderá-lo agora. Que reviravolta! Carlos sorriu. Ele havia esperado muito por esta posição. Era interessante, mas importante, pagava significativamente mais. Você merece, exclamou Kevin, batendo no ombro de Carlos. Carlos continuou a ver Glória quase todas as noites. Seus pais voltaram para a cidade e Sofia frequentemente ficava com eles agora, mas Carlos se pegava sentindo falta da menina e às vezes pedia para levá-la para passear. Ele gostava de agradá-la e surpreendê-la. Ver seu sorriso significava muito para ele. Ele sempre pensava em algo interessante para ela, como visitar um canil de esquis ou uma reserva com cervos e corsos. Eles também gostavam de caminhadas na floresta. Embora a garotinha não pudesse expressar seus sentimentos em palavras, era claro que ela amava seu salvador, Carlos, com todo o seu coração. Numa noite quente de primavera, Carlos e Glória estavam caminhando ao longo do calçadão. Sabe, eu te notei pela primeira vez neste mesmo local, Carlos de repente se lembrou. E você estava lá na ponte. É assustador até pensar naquela noite, Glória admitiu. Mas, por outro lado, nunca teríamos nos conhecido de outra forma. Acho que teríamos nos encontrado de qualquer maneira, Carlos abraçou Glória apertado. Eu teria te encontrado com certeza. A propósito, meus pais. Eu contei tanto sobre você para eles. Eles estão ansiosos para te conhecer. Você se importa? Por que eu me importaria? Claro que estou de acordo, Carlos respondeu. Veja, mesmo se não tivéssemos um relacionamento, meu pai ainda assim gostaria de te conhecer. Você salvou Sofia, sua favorita. Ele é realmente grato a você. E minha mãe também. Eles querem te agradecer. Não há necessidade, Carlos protestou. Eu estava apenas retribuindo um favor. Eu também fui salvo uma vez. Aquele homem se arriscou, havia ondas consideráveis no mar. Mas o destino já me recompensou. Nunca me senti assim por ninguém antes de você.
A propósito, tiro férias daqui a um mês. Estava pensando, talvez pudéssemos ir ao mar? Você, eu e Sofia. Sério, os olhos de Glória se iluminaram de alegria. Mas você não disse que tinha medo da água? Acho que depois daquele incidente, minha fobia desapareceu. Sabe, até gostei de estar na água, apesar das circunstâncias. É um prazer que eu tinha esquecido. O encontro com os pais de Glória teve que ser adiado. Sofia adoeceu e Glória não podia poupar nenhum tempo nesses dias. Carlos sentia falta delas. Ele comprou brinquedos e frutas para a menina e entregou o pacote na casa de Glória. Seus pais estavam fora visitando alguém. Naquela mesma noite, Carlos recebeu uma ligação de Mara. Ele ficou surpreso ao ver o nome dela na tela do celular. Ele pensou que ela o tinha esquecido. Oi, como você está? Ela perguntou como se nada tivesse acontecido. Estou bem, Carlos respondeu brevemente. Eu sei. É bom. A voz de Mara de repente ficou respeitosa. Dizem que você está namorando a mãe da menina que salvou. Sim, respondeu Carlos brevemente. É verdade, estamos namorando. Você foi rápido em me esquecer. Carlos fez uma careta. Mara o havia deixado durante um momento difícil enquanto ele estava no hospital, e agora ela estava fazendo reivindicações. Foi você quem me deixou primeiro, ele lembrou a mulher do outro lado da linha. Você não sabe de nada. Tenho muito a explicar. Por que não nos encontramos? Vamos fazer isso por telefone agora mesmo. Esta é uma conversa delicada. É melhor nos encontrarmos pessoalmente. Bem, ok. Em 1 hora no nosso café habitual. Quando Carlos chegou lá, Mara já estava sentada em uma mesa perto da janela. Ela parecia maravilhosa, maquiagem leve, um vestido que enfatizava sua figura. Estava claro que ela tinha se esforçado, mas por quê? Ela queria reconquistá-lo? Isso não seria possível. Olá, Carlos cumprimentou, sentando-se ao lado dela. Mara sorriu doce e abertamente para ele. A garota rabugenta e perpetuamente insatisfeita que ela havia se tornado ultimamente não estava em nenhum lugar à vista. Eu entendo tudo, ela começou. Você pensou que eu te traí. Você pensou que eu te abandonei no hospital em estado grave. Para ser honesta, realmente parecia assim. É exatamente assim que parecia. Eu só precisava me recompor. Tinha tanta coisa na minha cabeça. Você estava no hospital, você se feriu bem na minha frente. Foi horrível. Pensei que você estivesse morto. E então recebi as notícias. Que notícias? Bem, a noite em que estávamos caminhando pelo calçadão e tudo aconteceu. Eu queria te dizer que estou esperando um bebê. Carlos recuou de Mara. Um filho? Que filho? Isso é impossível. Seus olhos escureceram. Mas você estava bebendo na festa de aniversário da sua amiga. Por quê? Se você sabia que poderia prejudicar o bebê, se você estivesse grávida? Ele não pretendia dizer isso. Ele estava sem palavras. Ele se lembrou que Mara nunca estava sem um copo de vinho na festa. Eu apenas fingia, enchendo meu copo com refrigerante para evitar perguntas, ela respondeu. E agora o quê? Carlos perguntou, ainda em choque. Está tudo bem, Mara o tranquilizou, colocando uma mão em sua barriga ainda plana. Estou esperando um bebê. Um bebê. Acho que é um menino. Por que você manteve isso em segredo por tanto tempo? Carlos perguntou, ainda atordoado com a notícia. Sua vida estava indo tão bem e agora isso era como um raio do céu azul. Ele pensou em Glória, em sua provável descrença. Seu coração se apertou ao pensar em contar a ela. No início, não tinha certeza se você sobreviveria, Mara explicou. Depois, disseram que você ficaria incapacitado. Eu fiquei com medo. Um filho requer tanto tempo e cuidado, e se eu também tivesse que cuidar de uma pessoa com deficiência, não achei que pudesse lidar com isso. É por isso que fiquei quieta. Preciso pensar sobre isso, Carlos disse, levantando-se da mesa. Vou refletir e então decidiremos o que fazer. Eu sei que você está vendo aquela garota, a mãe da menina que salvou, Mara segurou sua mão.
Mas lá tem uma criança estranha e doente. E aqui, será nosso próprio filho. Saudável e querido. Você entende? Mara, preciso de tempo, Carlos repetiu, removendo a mão dela. Eu te ligo, prometo. Estarei esperando. Muito. Afinal, eu te amo. Em casa, Carlos ligou a televisão para ter um ruído de fundo e afundou no sofá. Que revelação! Tinha sido fácil ver Mara como uma mercenária traidora que o havia deixado em um momento difícil. O problema tinha se resolvido por si só e a consciência de Carlos estava limpa. Mas agora isso. Ele ia ter um filho. 6 meses atrás, essa notícia o teria encantado, mas agora sua vida era glória. Como tudo ficou tão complicado. No entanto, se Mara realmente estivesse grávida de seu filho, Carlos nunca o abandonaria. Na manhã seguinte no trabalho, Carlos estava quieto e mal-humorado. Naturalmente, Kevin notou. Na hora do almoço, ele entrou no escritório do amigo. O que há de errado? Kevin perguntou, sentando-se na cadeira do visitante. Oh, nada. O passado apenas apareceu em um momento inconveniente. Mara, ela. Kevin sempre foi particularmente perspicaz. Carlos assentiu. Mande-a embora. Ela descobriu que você foi promovido, então apareceu imediatamente. Mara sempre foi mercenária e calculista. Mas espero que você tenha dito a ela que a posição estava ocupada. Ela sabia disso por si mesma. Que víbora, Kevin sorriu. Gostaria de ter visto a cara dela quando você a dispensou. Eu não dispensei, disse Carlos. Mara está esperando um filho meu. Não sei o que fazer sobre isso. Espere um minuto. Kevin pensou rapidamente. Algo não bate com o que sei sobre ela. Ela estava saindo para festas e bebendo enquanto você estava no hospital. Eu até vi uma foto nas redes sociais. Isso não parece o comportamento de uma mulher grávida. Não sei, talvez o estresse estivesse afetando ela. Você tem certeza de que é realmente seu bebê? Enquanto os médicos tentavam salvar sua vida, ela estava namorando outra pessoa. Carlos deu de ombros. Como ele poderia ter certeza de qualquer coisa? Se for seu bebê, a data do parto seria por volta de 3 meses, talvez até um pouco mais, Kevin continuou pensando em voz alta. Eu verificaria se fosse você. Como? Vá fazer um ultrassom juntos. Eles vão te dizer exatamente quando é a data prevista e tudo ficará claro. A ideia de Kevin intrigou Carlos. Ir com Mara para o ultrassom poderia implicar desconfiança, o que poderia ofendê-la. No entanto, ele ligou para sua ex-namorada e marcou um encontro em um café perto do centro médico, pedindo que ela chegasse em um horário específico. Ele não revelou o verdadeiro motivo do encontro, suspeitando que Mara se recusaria e encontraria inúmeras desculpas para evitar o procedimento. Carlos chegou ao café bem antes do horário combinado. Felizmente, não estava lotado, pois ele antecipava que Mara poderia causar uma cena. Ela sempre amou o drama. Finalmente, Mara entrou no café, esbelta, bonita, adornada com um leve vestido branco. Seu rosto se abriu no sorriso mais doce ao ver Carlos, confiante em sua vitória devido ao argumento inegável de estar grávida de seu filho. No entanto, a menção de Carlos de uma consulta de ultrassom em 15 minutos a enviou para uma fúria. Não vou a lugar nenhum. Não vou expor desnecessariamente meu bebê ao ultrassom. É prejudicial. Vou acabar com um bebê doente como o da sua nova namorada. Um ultrassom é necessário no seu estágio de gravidez, Carlos respondeu gentilmente. Pesquisei. É hora do seu primeiro exame. Vamos juntos, resolveremos todas as dúvidas de uma vez. Mas eu me recuso. É humilhante. Você não confia em mim? Não confio em você, Carlos admitiu. Como posso confiar em você quando você agiu tão estranhamente enquanto eu estava no hospital? Mas se fizermos o ultrassom e você estiver certa, ficarei extremamente envergonhado. Não vou, Mara continuou resistindo. É simplesmente humilhante. Por que você não confia em mim? Porque não nos falamos há tanto tempo. Então você aparece de repente e revela essa notícia. E eu já estou vendo outra pessoa.
tenho o direito de saber com certeza, você não concorda? Vá se danar, Mara retrucou, jogando um copo de água no rosto de Carlos. Carlos ficou aliviado por não ter pedido café. Eu vou criar o filho sem você. Se você não tem nada a esconder, prove para mim que tipo de canalha eu sou, Carlos insistiu. Do olhar confuso de Mara, Carlos já havia deduzido a verdade. Naturalmente, Mara não estava grávida, mas ele precisava de uma prova sólida para dissipar todas as dúvidas. Não há nada para provar, Mara de repente sibilou. Seu plano havia falhado completamente. Você não é uma cobra, mas um tolo. Se estivéssemos juntos, se tivéssemos nos casado, eu teria te dado um filho saudável e sido uma excelente esposa. Mas você está preso com aquela mulher e sua filha deficiente. Por que você quer esse tipo de felicidade? Você deve ser um tolo. Então não há bebê, afinal. Foi o que eu suspeitei. Você suspeitou corretamente. Sim, não há bebê. Eu inventei toda a história para impedir você de arruinar sua vida. Eu queria salvar o tolo. Pensei que você não sabia como escapar dessas pessoas. Uma oportunidade tão esplêndida oferecida e você? Mara, Carlos disse, seu tom subitamente suavizando. A notícia de que Mara não estava grávida foi um alívio. Removeu quaisquer obstáculos ao relacionamento de Carlos com Glória. Todo o resto parecia insignificante. Carlos não sentia nem raiva nem irritação em relação a Mara. E agora, a mulher olhou para ele severamente e exigentemente. Eu vou cuidar da minha própria vida. Ok? E você cuida da sua. Carlos deixou o café animado, sentindo-se leve e calmo. Ele encontrou Glória à noite. Após uma breve separação, seu encontro foi particularmente alegre. Apenas estar perto dela era pura felicidade. Era a hora de decidir. Carlos não suportava a ideia de se separar de Glória. Ele precisava vê-la diariamente e constantemente sentir sua presença. Glória, um pouco timidamente, mencionou que seus pais queriam conhecer Carlos e esperavam que ele os visitasse. Tentei dissuadi-los, mas meu pai insiste. Por que você tentou dissuadi-los? Carlos não entendeu. Bem, parece muito oficial ou algo assim. E se você não quisesse? Eu sou exatamente o oposto, Carlos sorriu. Quero conhecê-los. Eles devem conhecer o homem que em breve levará sua filha e neta com ele. Assumindo que a filha e a neta não se importem, é claro. Glória, eu te amo. Você sabe disso. Acho que é hora de nos casarmos. E planejo adotar Sofia. Você tem alguma objeção? Glória olhou para Carlos com olhos arregalados, um sorriso feliz aparecendo em seu rosto. Claro que não. Uma proposta provavelmente é feita de maneira diferente. Não tenho certeza, não sou bom nesse tipo de coisa. Mas farei certo mais tarde. Haverá um restaurante e um anel. Eu só queria saber seus pensamentos mais cedo, em vez de mais tarde. Antes de conhecer seus pais. Antes de conhecer os pais de Glória, Carlos estava nervoso. Ele se preparou, comprou um buquê para a mãe de sua amada e escolheu uma garrafa de bom conhaque para o pai dela. É claro que ele não se esqueceu de Sofia, ele sempre a surpreendia. Desta vez, ele encontrou um gato engraçado do desenho animado favorito da menina na loja. No horário designado, Carlos ficou em frente à porta do apartamento, hesitante em tocar a campainha. E se os pais de Glória não o aceitassem? E se não gostassem dele? No entanto, ao ver o rosto alegre da mãe de Glória, ele se acalmou. A mulher mais velha, com olhos semelhantes aos de sua filha, o recebeu com um sorriso acolhedor. Você deve ser Carlos? Ela perguntou. Glória tem me contado tudo sobre você. Você é exatamente como eu imaginei. Naquele momento, Glória e Sofia apareceram. Ambas correram alegremente para o convidado e o abraçaram. Carlos foi levado para a sala de estar, onde a mesa já estava posta. Onde está o chefe da família? Carlos perguntou. Ele foi chamado urgentemente para o trabalho. Ele estará aqui em breve, Glória respondeu. A mãe de Glória compartilhou histórias divertidas da infância de sua filha. A conversa fluiu naturalmente. Carlos observou que os pais de Glória eram muito mais velhos que os seus próprios. Sua única filha nasceu tarde.
Logicamente, Glória deveria ter sido uma princesa mimada, mas não era o caso. Finalmente, um homem idoso alto entrou na sala de estar. Sofia imediatamente correu para ele. O homem pegou sua neta com facilidade, beijou-a e então estendeu a mão para Carlos. Carlos não conseguia tirar os olhos do rosto do homem. Pele escura, sobrancelhas escuras e largas, olhos castanhos atentos e uma fina cicatriz esbranquiçada correndo de sua testa até seu lábio superior. Era ele. O homem que o havia salvado de se afogar anos atrás. O homem que ele estava atordoado demais para agradecer. Ele havia envelhecido, mas a cicatriz era inconfundivelmente a mesma. Assim que Carlos ficou sozinho com o pai de Glória, ele o seguiu para fora para fumar. Não sei como te agradecer pela neta, o pai de Glória disse enquanto acendia um cigarro. Nossa vida inteira está nela. Você mostrou coragem. Não temeu a água fria, os blocos de gelo ou a corrente. Eu te devo uma. Farei qualquer coisa por você, é só pedir. Na verdade, eu estava pagando uma dívida para você, Carlos respondeu. Você se lembra de passar férias há 18 anos perto do mar? Sim, lembro. E você salvou um adolescente que nadou imprudentemente em uma tempestade leve longe da costa? Sim, algo assim aconteceu. Como você sabe? Então era você, Carlos exclamou. Reconheço essa cicatriz. Eu era aquele garoto. Lamentei todos esses anos por nunca ter tido a chance de te agradecer. Meu pai e eu tentamos te encontrar depois, mas não conseguimos. Fomos para casa naquela mesma noite. Eu tinha vindo me despedir do mar com minha filha, mas então notei você. Deixei-a na praia para te ajudar. Aquele incidente mudou completamente minha vida. Você desapareceu imediatamente e eu estava desesperado para te encontrar. Agora olhe para nós, reunidos após todos esses anos. Corri de volta para a Glória, o homem confessou. Ela estava sozinha na praia. Temi que alguém pudesse levá-la ou que ela pudesse entrar na água sem mim. Ela era minúscula, assim como Sofia é agora. Ela veio tarde em nossa vida, você notou, não é? Carlos assentiu. Tivemos um filho, bonito e inteligente. Ele não nasceu cedo. Ele estava voltando do exército quando foi atacado em um trem, roubado e jogado para fora enquanto o trem estava em movimento. Ele não sobreviveu. Minha esposa e eu achamos que nossas vidas tinham acabado. Mas então Glória nasceu e ela nos trouxe de volta à vida. E então veio Sofia. Elas são tudo para nós. Eu entendo. Vou protegê-las e cuidar bem delas. Confio em você, rapaz, o pai de Glória bateu no ombro de Carlos amigavelmente. Então acrescentou, se eu não tivesse salvado você, um adolescente, da água naquele dia, ninguém teria estado lá para salvar minha Sofia. Deus trabalha de